Alô, amigos. Nossa alegria de estarmos juntos mais uma vez, nesse projeto abençoado, junto hoje com a Marlúcia Guadalupe, para mais um estudo da série psicológica Joana de Ângeles, né? Momento sempre rico, emocionante, onde a benfeitora nos oferece materiais preciosos em favor dessa busca de tomada de consciência, de transformação, na busca da plenitude de todos nós, né? Que é o caminho final. E hoje, em especial, tem um tema bem interessante, né? Que é justamente do capítulo 7, o item, o ser subconsciente, né? E o item é subconsciente e sonho. Então, temos aí um, um material rico para a gente poder refletir a partir dos elementos que a benfeitora nos traz. Então, um grande abraço a todos e que possamos, então, fazer um bom encontro, né, Marlúcia e Guadalupe? Como é que vocês receberam esse tema? Já que é um tema que a gente estuda, né? O Jung trabalha muito com sonhos. Como é que foi para vocês ter contato com esse material? Eu acho que a Joana começa ali, né, falando que essa complexidade, né, dos sonhos merece, né, valiosos investimentos. Eu achei interessante porque eu fiquei pensando em dois movimentos que a gente tem em relação aos sonhos, assim, né? Um, eles nos fascinam por um lado, né? E por outro lado, muitas vezes a gente tende a dizer, que bobagem, só sonhei coisas sem sentido, né? Então, achei muito interessante a Joana de Ângeles trazer essa questão dos sonhos aqui, para a gente começar a entender, né, que ela começa a trazer aqui, que lógica opera nos sonhos, né? Então, para a gente poder adentrar nesse universo dos sonhos, a gente precisa, que ela trabalha nos itens anteriores, muito essa questão desse ser subconsciente, né, de tudo isso que acontece, né, que não está no âmbito da consciência. E aí os sonhos vão falar uma língua diferente da consciência, talvez por isso que seja tão difícil para a gente, às vezes, se relacionar com eles, né? Eu achei interessante, dentro disso que a gente está trazendo, que você acha agora, Marlúcia, é o quanto, mesmo dentro do estudo científico, existem questões que as pessoas não sabem explicar. Então, o quanto está se aproximando, estão se aproximando esses dois conhecimentos de um mundo mais simbólico, que ainda é difícil de materialismo abarcar como um todo, com essa ciência, né? Então, eu gostaria de iniciar, assim, a minha participação, a minha fala aqui, trazendo dois aspectos do nosso sono, para a gente, então, compor, junto com essa realidade espiritual psicológica, dentro dessa questão de que a gente tem sonhos, no que a gente chama o sono REM. Né? Então, na verdade, nós podemos ter sonhos em outras partes do ciclo do sono, mas realmente é nesse momento que nós temos esses sonhos mais transformadores, mais significativos. Então, dentro disso, a gente tem em torno de 5 a 6 fases de sono por noite, né? Levando a noite como nosso período de descanso. As 3 primeiras a gente chama de sono não REM, REM de movimento rápido dos olhos, e a quarta, então, do sono REM. Dentro disso, acho que o que cabe destacar aqui hoje, para a nossa conversa, é que na última fase do sono não REM, que chama NR3 ou 3/4, a gente tem, então, aquele relaxamento, aquele aprofundamento do sono como um todo, um sono profundo, o relaxamento do corpo e os sinais vitais bem baixos, né? Assim como também a nossa atividade cerebral, tem muito pouca atividade cerebral. Nesse momento, então, de sono não REM, é o momento que a gente precisa muito, porque é onde a gente produz hormônios, onde restabelece fisicamente, onde faz, então, todo esse restabelecimento da nossa parte física, com essa produção de hormônios muito importantes para nós. E aí, depois, então, a gente entra nessa outra fase, e daí é o sono REM, de movimento rápido dos olhos.
E daí, sim, ao contrário do sono mais profundo que vem anteriormente, nós temos uma intensa atividade cerebral, né? E nós temos também os batimentos, as frequências cardíacas e respiratórias aumentam, a ponto de chegar, às vezes, até mais que a de vigília, e o nosso corpo paralisa. Existe, então, toda uma questão neuroquímica, enfim, que a fonte comanda, que nós ficamos quase que paralisados. No momento mais profundo ali que vem antes, é o momento que se pode ter o sonambulismo. Nesse momento do sono REM, onde a gente pode ter a paralisia do sono. Bem, voltando aqui para o nosso interesse de hoje. O quanto a natureza ela é sábia, né, para nos colocar justamente nesse momento, então, de sono, onde a gente tem muito mais vivacidade nas nossas vivências, e aí sejam sonos psicológicos, espirituais ou espirituais, porque essa paralisia, ela nos permite que a gente não realmente se mexa demais, ou enfim, isso às vezes acontece sendo uma patologia. Porque senão são sonhos tão vívidos, às vezes, que a gente se movimenta, enfim, né? E é nesse momento, então, que daí a ciência, e também aqui, Joana, Jung, é nesse momento que a gente pode ter o período mais transformador. Tá? É nesse momento que daí, então, várias vertentes concordam que é o momento onde a gente pode transformar experiências traumáticas, onde a gente pode mudar todo o significado do que vivenciou no dia a dia. E isso muito provado por eletroencefalo e pelos estudos de imagem funcional, que são belíssimos. Então, aí eu queria começar com isso para trazer, porque me encanta muito o quanto as coisas estão convergindo, né? O quanto a ciência ela já é uma só, basta a gente ter olhos de ver, e o como é sábia a nossa natureza, a natureza do nosso Pai, que tem nesses mínimos ajustes o cuidado conosco. Né? Então, quando eu estou mais vívida e me transformando, eu sou paralisada como uma autoproteção. Né? Então, nos mínimos detalhes, me encanta assim, essa natureza nossa enquanto ser espiritual encarnado. E aí eu acho que a gente entra, então, justamente no nosso encantamento de hoje, que é todo esse potencial que tem esse lugar simbólico do sonho, tanto do ponto de vista psicológico e espiritual, né? que aí a gente tem muita coisa. É interessante, né, quando eu comentando isso, né? Realmente tem uma questão de economia de energia psíquica, né? Se o sono não REM, o sono profundo, que é sono de ondas lentas, né? Que para poder relaxar, a atividade cerebral realmente está reduzida, para poder as células se renovarem, né? Todo esse processo que envolve a vitalidade, né? No sono REM, que na verdade é mais profundo do que o sono profundo, é mais difícil de acordar a pessoa no sono REM do que no sono profundo, onde tem esses sonhos mais vívidos, como tu falaste, né? Então, a gente pode pensar também, não só em função da paralisia, desse momento de processamento das experiências, mas também do ponto de vista espiritual, porque o corpo está aqui, né? E o espírito está lá, né? De uma certa maneira, experienciando coisas no plano espiritual. E seria muito difícil e desgastante se o cérebro tivesse que processar todas as informações a todo momento do que a gente está vivendo lá no plano espiritual. Então no sono REM, é o momento do HD fazer o processamento e o registro, que nem computador. Tu está digitando aqui o texto, né? E uma hora ele grava automaticamente, ou tu grava, né, as informações. Né? Então, tem um momento... Então, é como se em cada fase desse sono REM, que é 4, 5 fases durante a noite, é o momento de poder processar essas informações, né? E é onde realmente daí que mostra, né, todo esse dinamismo rico de imagens
essas paisagens que representam tanto paisagens internas, né, emocionais, ou paisagens da vivência nossa no plano espiritual. Tanto é que Kardec, né, vai dizer que muitas vezes, lá os espíritos explicam no item sobre sono e sonhos, no livro dos espíritos, que muitas vezes esses sonhos são uma mistura de informações, né? Tanto de resíduos do dia, coisas que estão no subconsciente, como o Joana coloca, né? Como também elementos e informações do que é vivido no plano espiritual. Então, esse momento do sono REM me parece que toda uma gama de elementos estão sendo processados e que pode ficar misturado. E por isso que muita gente acha confuso, às vezes, o sonho, né? Porque é uma lógica que está tentando trazer essas informações todas, né? Mas não importa da onde que vem, se é do nosso mundo mais interno, de questões emocionais, de padrões e conflitos ou estados que nos marcaram durante o dia, ou do conflitos que a gente está dentro da gente, até de vidas passadas, porque alguns sonhos são atualizações de vidas passadas também, ou de experiências, né, no plano espiritual. O importante, como diz a Joana, né, é que é um material complexo e rico, né, que revela muito a respeito do ser humano, ou seja, e tem uma lógica própria, né? Então, se abrir para essa experiência e entender que a linguagem do sonho não é a linguagem cognitiva, racional nossa, que é uma linguagem escrita e falada a partir de uma construção racional, mas a linguagem do sonho é imagética, né? E aí é uma outra lógica, porque às vezes é difícil de entender. Interessante que eu estava lendo um texto do Jung, já no finalzinho assim, da vida, ele disse que ele analisava em torno, ele disse, eu analisava em torno de 1.500 a 2.000 sonhos por ano. E eu me dei conta que os sonhos trazem temas típicos, assim, né? As pessoas tendem a sonhar com temas, né? Pegando essa ideia, né, já está trazendo que quantas coisas que nos movimentam, né? E que é confuso para nós. Eu disse, olha, e isso é fascinante mesmo, né? Que os temas, assim, então, quantos de nós já não sonharam com automóveis, né? Com alguém que morreu, então, falam de aspectos, né? Os sonhos trazem aspectos da vida da gente que são fundamentais, que são importantes, né? E aí o Jung trazia uma questão que eu acho muito interessante, né? Que é, qual é o sentido disso, né? De uma certa forma, ele dizia que o sonho, uma das questões do sonho era compensar alguma visão muito unilateral da consciência, né? Então, eu estou pensando muito de um jeito, vem um sonho e me traz uma imagem que é o oposto daquilo, né? Então, o sonho com essa possibilidade de trazer uma outra forma da gente ver. A nossa grande dificuldade é realmente entrar nesse idioma, né? Nessa língua que o sonho fala, que não é familiar para nós, porque nós tendemos na consciência a ser muito literal. Por exemplo, se a gente sonha que alguém morreu, a primeira coisa que vem é, nossa, vai acontecer alguma coisa com essa pessoa, né? Então, a gente precisa de todo um trabalho para dizer, tá, mas o que será que tem que morrer aqui, né? Para entender isso, claro que muitas vezes tem sonhos que são premonitórios, né? Tem vários tipos de sonho, mas, no geral, eu acho que uma das grandes dificuldades é isso, a nossa consciência, ela opera de uma forma muito concreta, muito literal, e por isso que trazer essa ideia do simbólico é um desafio para nós, né? E é interessante isso que a gente está trazendo, Manucci, porque a neurociência, né, que por onde eu comecei aqui, ela realmente traz muitas informações importantes, né? Mas ela não processa significado, né? Então, eu me reciclei um tanto para conversar aqui hoje com vocês e vi algumas pesquisas, enfim, tudo muito interessante. Inclusive tentando pegar e botar imagens em computadores, enfim, isso é interessante que se faça isso. Mas nenhum momento foi dada essa questão de processar significado e uma ânsia dos cientistas de fazerem. Não dá, o nosso mundo interno
psíquico espiritual, né, espiritual, ele é muito complexo, ele é muito único. Então, a riqueza do que Joana de Ângeles nos traz tá aí também, né? E dessa complexidade que também o Gelson começou ali trazendo, do quanto a gente, às vezes as questões se sobrepõem, nem sempre a gente vai poder, não sei como é que vocês veem isso, mas trazer a esse sonho espiritual, porque o Livro dos Espíritos traz muito a questão do desdobramento, e é muito importante, né? Mas a gente vai conseguir dizer esse é espiritual, esse é psíquico. Muitas vezes, entendeu que na grande maioria, mas não na totalidade, eles vão se confundir, porque quando a gente está falando do psíquico, a gente está falando do espiritual de uma forma ou de outra também, né? Então, claro que vão ter alguns que a gente vai conseguir ver mais abertamente, assim, que tende exatamente de um lado para o outro, mas o significado, ele é único, né? Então, tem o carro, tem a serpente, tem isso, tem aquilo, mas mesmo assim ele é único, como a gente costuma dizer, do sonhador, né? E aí eu ampliaria e diria do espírito, né? Eu acho que a gente pode falar então, né, a partir disso, até pelas questões que a benfeitora está colocando, que o sonho tem um fator autorregulador. Assim como o sono autorregula também os processos fisiológicos, o sonho regula a nossa vida psíquica, né? E esse processo autorregulador tem desde de uma questão mais catártica, né, de poder liberar estados emocionais, né, e necessidades que nós temos, né, tanto o sentido de satisfação, gratificação, como também questões que ficaram presas no nosso subconsciente, que são liberadas para poder dar um alívio, né? Porque alguns sonhos, ela falou que vai ser negativos, né? Ou de terror, ou de ansiedade, ou de algum tipo de imagem mais pesada, porque aquele material está ali enquanto conteúdo. Então, tem um conteúdo que está presente no nosso mundo interno e que, de uma certa maneira, regurgita, né? Ele vem e tem que ser liberado. Então, isso é um aspecto do elemento autorregulador. Outro aspecto do autorregulador é que o sonho aproveita esses elementos e temas, às vezes até cotidiano, mas traz junto com esse tema, como a Manu bem colocou, a elementos associados, mesmo que sejam questões de conteúdos rotineiros e coloquiais, né? Eu encontrei falando de tal ali no dia a dia, e aí eu sonho com a pessoa, eu estou sonhando porque eu vi a pessoa, com esse carro porque hoje eu passei pela rua e vi o carro passando. Tudo bem, pode ser um resíduo do dia, mas a configuração, existe uma história, existe um drama, existe um percurso que é construído a partir desses elementos que vão tornar aqueles elementos um manancial de rico, porque ela fala dessa complexidade, porque daquele elemento se constitui uma narrativa, uma história ali. O carro alguém passou pelo carro, o carro foi roubado, eu fechei com o carro trouxe uma pessoa importante, o carro me levou para algum lugar, o carro não funcionava, ou seja, 1000 possibilidades com esse carro que foi um elemento da minha questão diária. Então a gente começa a perceber, né, que, no fundo, esses elementos simples do dia a dia vão ganhando outras configurações, se associando com outras informações, seja de questões internas, que eu estou me ocupando, né, dentro daquilo que eu gostaria de ser e não sou, ou das coisas que eu não gostaria de ser, né, e sou, né, que eu quero evitar, né? E aí entra essa questão compensatória da Manussi, né, que você vem compensar que também é esse fator autorregulador. Então, nessa autorregulação, esse movimento onde essas imagens vão ganhando lugar, importância, e personagens vão entrando em dramas, né? Muita coisa está rolando aí, né? Muita coisa que a gente às vezes não consegue esgotar.
né? A gente tem acesso a esse material, e só o fato de contatar com os sonhos e escrever e prestar atenção, para mim, já é de uma importância e de um algo muito salutar, mesmo que tu não consiga compreender totalmente o significado dele. Isso Jung vai dizer, né, que mesmo que eu não compreenda o sonho, e talvez muitos de nós já tenham experimentado isso, a gente teve um sonho que não entendeu, mas isso mudou alguma coisa dentro de nós, né? Só o fato de contar o sonho, lembrar o sonho, então, mostrando como há essa atuação a nível inconsciente. E outra coisa, já estava falando, eu estava pensando que quando a Joana diz que os sonhos revelam mais a respeito do ser humano do que a gente pode suspeitar, eu fiquei pensando, é muito comum as pessoas chegarem dizendo, puxa, eu tenho um sonho recorrente, né? Eu sempre sonho com a mesma coisa, né? E aí eu acho muito interessante, tá? Vamos ver o que esse sonho recorrente, qual é o tema central que está ali atrás? Ah, eu sempre estou sendo perseguida e nunca consigo chegar em casa. Um exemplo, né? Então, o sonho muda um pouco os elementos, os arranjos, mas o tema central é esse. E às vezes as pessoas dizem, nossa, eu tenho esse sonho há anos, né? Então, o que é essa imagem, né, que o inconsciente está trazendo, porque o sonho é uma imagem pura que vem do inconsciente ali, né? O que essas imagens estão querendo trazer e chamar a nossa atenção? A gente pode não entender, mas aquilo é uma forma de dizer, olha só, é preciso olhar para isso, né? Então, é como se fosse um sinalizador, assim, presta atenção, né? E olha, então eu acho muito interessante, porque o sonho recorrente é algo que muitos de nós têm essa experiência. Às vezes, já ouvi pessoas que me dizem assim, ó, desde que eu sou criança eu tenho esse sonho. Né? Então, está mostrando que ali tem um tema que é essencial e é fundamental, que quer vir para a consciência, né? E está tentando achar um espaço de diálogo, porque o sonho, daí quando a gente começa a se relacionar com ele, como já estava dizendo, de escrever o sonho, de contar o sonho, a gente já está dando um espaço, né, para algo do inconsciente que quer vir, né, e para esse mundo consciente nosso. Isso é bem importante, né, Guadalupe, porque a Joana fala do material subconsciente, né, que muito do material onírico é subconsciente, que vem desse depósito de informações, estados emocionais, padrões que, de uma certa maneira, ficam guardados, né? E que esse material é bem depósito, ou seja, não tem discernimento nem crítica, é uma ação estática. Então, tem esse nível dos conteúdos do subconsciente, que já tem uma carga emocional e, por si só, já estão estimulados a emergir em função de preocupação, em função de estados emocionais de prazer ou desprazer, mas por trás desse subconsciente está aí o self, né? Que está, muitas vezes, mobilizado por esse elemento, ou está pegando carona aí, trazendo essas informações que a gente estava comentando. Então, esses sonhos recorrentes e de toda sorte de sonhos que a gente tem uma sabedoria por trás. Se o sonho é autorregulador, mesmo que venha material subconsciente, né, e desprovido de uma lógica e de critérios mais estabelecidos, o espírito que está por trás ali está se relacionando com aquele material e tem uma sabedoria, tem algo que quer ser ou elaborado, ou ser conhecido, ou algo que vem trazer uma informação nova, ou algo que busca uma solução, ou algo que aponta em direção a uma finalidade, ou seja, alguma coisa, né, tem ali que reflete esse padrão da nossa natureza essencial, que está sempre buscando uma alternativa, uma saída criativa, uma opção de nova em favor da nossa caminhada, da nossa transformação e superação de nós mesmos. Então, isso eu acho bem importante a gente poder, né, reforçar aqui. Né? Eu acho interessante que a gente olhe, outra questão que eu gostaria de destacar, que a gente olhe, então, os sonhos, assim, com esse aspecto também de poder ter relação com vidas passadas, ou mesmo
a nossa vida espiritual, propriamente dita, que seja nessa em desdobramento, mas que não perca esse olhar também simbólico e de abertura, porque aquele sonho, trazendo o exemplo que a Marluce trouxe, da perseguição da pessoa, ele pode ter, sim, a ver com vidas passadas, ou mesmo essa em desdobramento, mas ele também traz em si, como o Gelson nos trouxe antes de uma forma bem clara, as possibilidades que aquele conjunto, ali aquele arranjo, está tentando mostrar de saídas, de soluções criativas. Então, essa ampliação me parece que é interessante que a gente tenha aqui, porque não dentro de quem estuda Joana de Ângelis, e justamente a gente está procurando isso, mas muitas vezes no meio espírita se fica muito causa e efeito, né? Então, para que a gente amplie esse olhar. Não é que não exista é ampliar, não é negar a causa e efeito, né? Mas ampliar e entender que existem mistérios que a gente ainda não sabe a respeito daquilo. Porque não é causa e efeito, é uma causa e efeito literal, né? Literal, então, não é negar que exista, né? Não é negar que exista todo esse mecanismo, né? Mas é literalizar, exatamente isso. Porque ele fica no reduz, né? Ele faz uma coisa reducionista, tu vai entender tudo a partir apenas de um ângulo, né? E o sonho, como a Joana está colocando aqui, como é um campo complexo, ele tem várias perspectivas, né? Então a gente não pode perder essa visão perspectivista do sonho, que fala de vários lugares, de vários momentos, de vários tempos, de várias realidades, né? A realidade de dentro, a realidade espiritual, a realidade do meu passado, a realidade do que aconteceu durante o dia, da realidade que envolve o meu funcionamento. Então, realmente é um universo de uma complexidade, uma riqueza, de possibilidades muito diversificadas do ponto de vista do como é que a gente pode lidar com eles, né? Eu lembro da imagem... desculpa, vou só uma frase, Marluce, desculpa. Eu lembro da imagem do caleidoscópio, né, que é aquilo, é encantador, e cada vez que tu vai mexendo, tu tá com os mesmos elementos, vendo por um outro ângulo, né? Não, Guedá, eu só ia dizer que acho que o Gelson trouxe um ponto que nos ajuda muito a nos relacionar com o sonho, que é o seguinte: o tempo do inconsciente é diferente do tempo da consciência. Então, no nosso inconsciente, passado, presente, futuro estão simultaneamente ali, né? Por isso que nos causa estranheza a gente dizer, eu sonhei que eu estava lá na casa da minha mãe, mas eu era assim como eu sou. Aí daqui a pouco eu já sou criança e aí eu tô lá não sei aonde, né? Então isso é uma das questões que eu acho assim interessantes da gente se dar conta que o inconsciente ele tem uma outra lógica e uma das lógicas é essa: as coisas elas acontecem ao mesmo tempo, porque ali não tem essa separação, né? E uma das nossas dificuldades, quando a gente vai anotar o sonho, por exemplo, é querer organizar o sonho. Mas como é que pode? Eu estava em tal lugar e daqui a pouco mudou a cena e eu estava em tal lugar, né? Então, isso é uma das coisas que nos desacomoda e por isso que essa questão que vocês estavam trazendo do literal, né? Mas então eu sonhei isso, por isso, ela mata a possibilidade da gente entrar numa relação muito mais profunda. Por isso que o Jung perguntava, né? Mas qual será o sentido dessas imagens aqui? Né? O que será que isso aqui quer trazer? E aí a gente começar a se relacionar com isso, primeiro, sem querer já achar uma resposta ali, né? Porque ele diz que só o fato de eu ir ampliando aquilo, o que é ampliar? Mas essa pessoa aqui me lembra o quê? Aí a gente começa a fazer associações, né? E quando a gente vê, a gente vai mexendo em coisas, né, que estavam ali que nós não tínhamos a menor ideia, né? Então, eu acho muito rico isso, né? E tanto nos capta, né? Que tem um monte de site, tem um monte de livro, sonhei com tal, o que significa, né? Isso é venda na certa, as pessoas querem saber. Mas como a gente está trazendo aqui que o sonho é do sonhador, então nós não vamos achar a resposta do nosso sonho nos livrinhos, né?
A gente pode ter, nesses dicionários de símbolos, alguns elementos para poder pensar, mas não pode pegar como uma verdade, né? Como algo a priori determinado e certo. Eu sonhei com cair o dente. Então alguém vai morrer, ou outro vai ter que ganhar na loteria, ou vai. Né? Não tem como a gente poder realmente fazer isso. A gente tem que começar a pensar, né, na imagem. Deixar a imagem falar, né, Marluce? Até porque as configurações da imagem varia para cada um. E aí a imagem pode ter tanto uma dimensão bem objetiva, né? Eu sonhei com tal coisa e tal coisa é a coisa concreta, objetivo, eu sonhei com meu pai, e aí o sonho está falando da relação com meu pai, de como ele se apresenta, e questões ligadas à nossa vida relacional, afetiva. Então, você pode estar tratando de questões realmente objetivas, né? Mas o meu pai pode ser também uma imagem interna minha, né? Ou seja, falando do meu complexo paterno, né? De uma certa maneira, de como esse pai foi assimilado por mim e o lugar que ele ocupa enquanto imagem interna, não é o meu pai real, é imago paterno, né? E esse pai pode ser a função paterna, né? Uma dimensão mais arquetípica, está ligado não ao meu pai, ao meu complexo, mas a ideia do pai enquanto força geradora, aquele que aponta o caminho. Então, tu vê, só nesse elemento, tu tem 3 níveis de possibilidade de se relacionar com a imagem. Dirá numa configuração toda, né? E por isso que mesmo quando é um sonho pequenininho, sonhei com uma coisinha tem graça, né? Não, nem sei porquê, parece insignificante, mas se tu vai adentrando e se relacionando com a imagem, um mundo se abre a partir disso e muita coisa, como diz a Joana, vem, né? Pode ser revelada a partir daquela pequena paisagem, né? Que se apresentou durante o meu mundo onírico. A questão como lembrei de um exemplo, né, e também a questão assim como os sonhos mostram essa relação que nós temos uns com os outros a partir de um campo energético, né, e isso acaba também aparecendo no sonho. Eu lembrei disso porque uma conhecida, uma pessoa me contou que sonhou que estava passeando de bicicleta no telhado de um determinado lugar, em uma determinada cidade na Europa. Ok. 3, 4 meses depois, uma conhecida dela, do trabalho, não é uma amiga, uma parente, disse assim, sonhei contigo. Sonhei que nós estávamos pedalando de bicicleta no telhado, era o mesmo sonho. E assim, gente, não é assim. Sonhei que a gente estava andando de carro indo para o trabalho. Sonhei que nós. Então, qual é a chance, né? São pessoas que trabalham juntas, mas têm uma relação profissional bem limitada, no sentido de não ter intimidade. Mas vejam quanto é um exemplo bonito, enfim, né? De nós afetarmos e sermos afetados e a gente viver uma consciência maior, única, compartilhada. Então, realmente, esse universo do subconsciente, dos sonhos, traz essas pérolas da nossa vida maior que tem um tanto de mistério, não é questão de interpretar, né? Mas é a questão de nos mostrar, assim, a nossa conectividade, todo esse cuidado, e daí as questões de cada um a partir disso. Né? Mas quando, né, e depois aconteceu de novo, enfim, né? Eu acho incrível isso. Né? Incrível não, né? Incrível não é, né? Mas muito, muito interessante. Mostrando o quanto existem questões muito maiores do que a gente está acostumado a lidar no mundo racional. Então, isso é muito... E também, né, não sei se vocês querem trazer outra coisa, mas algo que eu gostaria também de trazer para a gente conversar um pouco é essa questão realmente do sonho em desdobramento, né, e o quanto a gente precisa cuidar de nós, do autoconhecimento, para que realmente a gente vá, então,
para lugares que componham em relação a uma realidade espiritual mais saudável, mais completa, mesmo com as nossas dificuldades. Né? E aí isso vai muito ao encontro do que o Livro dos Espíritos traz. Acho que acho importante isso, porque tem questões delicadas, que, claro, a gente tem esse número de fenômenos que pode acontecer, sonhos premonitórios, sonhos telepáticos, né, e assim por diante, né? Mas mesmo esses sonhos espirituais, né, lembranças do que eu vivi, ou um relato de uma vida passada para mim poder me comprometer com coisas que eu estou esquecendo. Então, tem toda essa gama também riquíssima de possibilidades do mundo espiritual que tem no sonho o seu registro. Né? Mas, mesmo assim, a linguagem do sonho nem sempre vai ser clara. Né? Eu me lembro acho que nos Mensageiros, né? Da Netinha, né? Que tem a Nieta, onde a Elisa acompanha uma neta que vai se encontrar com a avó no plano espiritual. Que a avó está muito preocupada com ela, está iniciando, está trabalhando, ela precisa daquele trabalho, e tem um clima espiritual pesado no ambiente do trabalho que pode colocar em prejuízo ela. Daí elas conversam, né? E aí a senhora, a avó, fala que ela tem que cuidar muito com a maledicência, né? Com a inveja, e que a maledicência é que nem uma víbora, traiçoeira, mas que se ela conseguir manter a tal atitude, aquilo não vai afetar ela. Então é toda uma orientação que a avó dá em relação a algumas pessoas que são pessoas falsas, né? E ela tem que ter uma habilidade para lidar com isso, para não ser prejudicada. E aí ela volta para o corpo e o André Luiz pergunta, né, se a neta vai lembrar do encontro com a avó. E ele falou que não, né, que não é permitido, que ele vai ter uma sensação do encontro com a vozinha, daquele bem-estar, de alguém amoroso, alguém querido, vai ter uma vaga lembrança, mas não vai recordar desse encontro. E o André Luiz, então, o que vai... Porque qual é a utilidade então, do encontro se ela não vai lembrar? O instrutor, vamos entrar na mente dela. Entra na mente dela e olha o registro. Daí ela sonhou com uma cobra. Essa cobra é uma cobra perigosa, mas, no certo momento, a cobra se transforma em vidro e se quebra. Tu vê? Então, esse foi o sonho. Ela sonhou com uma cobra que se tornava em vidro e se quebrava. Então, a imagem é a linguagem do sonho, porque a imagem sintetiza de uma maneira muito clara, positiva, muito legal, várias informações ao mesmo tempo. Né? Então, toda aquela conversa da avó foi sintetizado nessas imagens. Né? E uma delas, mas se ela não entende dos sonhos, se ela não sabe da recordação da avó, como é que fica isso? Daí o instrutor fala para ela isso. Não, isso fica registrado no inconsciente dela e vem como intuição. Então, essa informação não se perde, está lá. Não é? E no momento que ela estiver vivendo uma situação ligada àquela experiência que a avó relatou, né, para ter cuidado, vai vir em forma de intuição. Então, aquela informação está viva lá. Então, você vê assim, mesmo um sonho espiritual, foi o caso desse encontro com a avó, ele vem muitas vezes uma linguagem simbólica. Né? E por isso que realmente o elemento para determinar o que é espiritual ou não é muito delicado. E, às vezes, um dos critérios é a certeza que é espiritual, a sensação, a emoção. Então, a gente não pode desconsiderar também essa impressão que fica pós-sonho, quando eu acordo. Puxa,
Então, isso tem que ser considerado para poder também avaliar se esse sonho pode ser espiritual ou não. Isso é... Não, pode falar. Aqui a Joana fala, né? Sem dúvida, em muitos casos, o eu superior, o espírito, em se deslocando do corpo, ele realiza viagens e mantém contatos com outros, cujas impressões são registradas pelo cérebro e se apresentam benéficas, gratificantes no campo onírico, né? Tem ali na Gênese também, quando eles falam de sonhos, ele traz os sonhos proféticos, assim, né? A José que sonha, que tinha que fugir com o menino. Então, ele está dizendo que sim, tem muitas vezes que a gente tem esses encontros espirituais e recebe avisos, instruções, mas isso não significa que sempre vai ser assim, né? Então, todo esse critério da gente, acho que esse critério é um critério bem interessante, né? Já essa sensação que a gente tem. Nossa, isso realmente aconteceu, isso foi real, às vezes a gente não consegue nem descrever, né, tomado de uma emoção, assim, né, e aquilo fica, permanece com a gente, né. Aí a gente fala também desses grandes sonhos que às vezes são transformadores, que vem em momentos da vida da gente, às vezes que a gente está meio perdido lá, né, e vem aquele sonho e tu nunca esquece aquilo, que tu fica impregnado daquela emoção, assim, né? Eu me lembro de um sonho que eu tive há uns 6 anos atrás, que ainda é vivo em mim. Foi num momento bem difícil da minha vida que aquilo veio, e eu nunca esqueci essas imagens, nunca esqueci a sensação que o sonho me trouxe. Então, ali realmente, não tenho a menor ideia, né, do significado espiritual, mas exerceu um efeito e exerce ainda hoje. Então, eu acho que esse critério é muito interessante mesmo. E não necessariamente, como está trazendo, não é uma interpretação, uma explicação racional, mas é esse sentimento. O que eu ia complementar aquela hora é que a Joana de Ângeles, lá no Refletindo a Alma, ela fala um pouco sobre isso e traz justamente esse aspecto de que, né, que fica ali uma intuição muito forte de, às vezes, que não, tenho certeza, né? E então ela também nos traz esse aspecto, né? E o quanto vocês falando e eu pensando isso, o quanto em 24 horas nós podemos viver muito tempo, experienciar muita coisa, porque todas as etapas dessas nossas 24 horas aqui nesse tempo cronos, elas são importantes. E o quanto, enquanto em repouso, a gente tem uma outra vida nessa vida, né? Que, claro que toda uma só, mas o quanto é rico, e às vezes, como tu trouxeste, né, Marluce, alguns minutos de uma vivência te mobilizam, te carregam por muito tempo para uma realidade muito maior e de muito significado. Que bonito então, isso, Guardar. Como é que é? Uma outra vida nessa vida? Eu adorei. Não, aí já não sei. Algo assim, mas não é. Né? A gente sabe que uma só, que é uma só, mas assim, nos realmente impulsionam para uma realidade maior que tu pode não interpretar, não saber, né? Tem a cobra lá na mente da menina, mas tu sabe com essa razão intuitiva, né? Com essa intuição, com esse outro modo de sentir a vida. Então, isso é muito rico, né? Mas precisa não reduzir, precisa estar aberto a isso, precisa entender que não é racionalizando tudo, né? Mas procurando realmente ir vivendo com tudo. Então, acho interessante. Só me lembrei de uma coisinha que a gente precisa se relacionar. Eu me lembro de uma pessoa que todo sonho que ela tinha, ela dizia que era espiritual. Ah, mas isso é espiritual. Ah, mas isso é espiritual. Tudo bem, é espiritual, mas vamos ver no sentido psicológico. E aí o sonho trazia temáticas muito difíceis da pessoa lidar com aquilo. Então, enquanto ela estava no plano espiritual, né, era na realidade também uma dificuldade de lidar com coisas, tá, mas vamos pegar as coisas que são tuas nisso, né? Então, às vezes a gente também tem conteúdos que são difíceis da gente lidar, né? Então a gente dá outras interpretações que naquele momento parecem ser mais palatáveis, né? Para o ego da consciência. Então, realmente, né, naquela fração, né, ou seja, a realidade
o inconsciente seja representado naquela fração do sonho, né? Que está registrado na memória consciente. Então, por isso que, às vezes, é uma coisa pequena, mas é um mundo, né, a partir disso, né, gente? E aí a Joana fala que a gente pode, de uma certa maneira, trabalhar no sentido de favorecer o processo do sonhar, né? Ela vai trabalhar a questão de como de programar sonhos. Então, para mim, é uma forma muito sutil que a benfeitora está nos trazendo, como educar nossa mente, né? Como nos educar, né? Porque ela fala, quando ela fala em programar o subconsciente, né, de maneira favorável, não é no sentido utilitarista, né? Eu quero sonhar qual é o melhor quando ganhar na loteria, eu quero sonhar que, né, claro, a gente pode usar assim, questões de recuperar informações. Eu perdi uma chave, então eu quero prestar atenção no meu sonho para ver se eu consigo ter uma resposta onde está essa chave. Isso pode acontecer, tem pessoas que têm mais facilidade do que as outras, mas se a gente ler com cuidado aqui, né, a proposta dela, né, programar sonhos bons é poder criar um campo favorável para que o meu subconsciente seja um movimento de renovação para mim, né? Então, por isso que eu acho que aqui, né, ela está falando, né, que é uma forma de autossugestão e é um processo demorado, né? Então, eu vou me colocar disponível, né, de me relacionar comigo, com o meu mundo interno, de ver no meu sonho alguma sabedoria, né, e programar que ele seja algo positivo para mim. Só que esse positivo não é só uma disposição egóica. Eu quero sonhar com tal coisa, vou programar o inconsciente com essa coisa. Não, é uma disponibilidade que tu vai, de uma certa maneira, construindo com uma atitude. De não ouvir filmes violentos, de não dormir preocupado com alguma coisa que esteja te gastando tua energia, de tu não ficar fixado numa emoção do passado e preso naquela emoção. Então, se tu quer programar o subconsciente, tu tem que criar um caminho favorável e não só uma vontade, né? Então, essa vontade é importante, mas que tem que ter uma disposição, porque ela vai falar bem aqui, né? Cada qual respira no clima onde reside, o ar que elabora. Então, é mudar as ideias, hábitos, né? Então, como é que eu quero ser uma coisa boa se eu só penso em coisa ruim? Como é que eu quero sonhar, ter um encontro positivo com o meu mensageiro, se eu estou preocupado, estressado em ganhar dinheiro e preocupado com coisas materiais? Então, de uma certa maneira, quando ela fala que cada um é um construtor da sua realidade, né? Então, vamos educar o pensamento. Vamos começar a criar um campo favorável de dormir, relaxar, meditar, pensar sobre a questão que tu queira ser mobilizada, né? Tirar da mente outras preocupações. Então, é todo um processo, na verdade, de disciplina e autoeducação que ela está propondo aqui. Ela fala aqui, né, Gelson, de liberar-se dos tóxicos, né? Nessa preparação aí que tu está referindo, né? Os tóxicos dissolventes da ira, da amargura, do ressentimento, acelerando-se e, mediante a oração, entregando-se à divina essência criadora. Que bonito isso, né? Porque ela fala muito na serenidade, na calma, que é o que traz a lucidez. E isso, talvez muitos já tenham sentido isso, né? Às vezes a gente está com um problemão para resolver, não sabe o que fazer, e consegue se acalmar, fazer uma oração e dizer, bom, que talvez me venha um sonho, uma intuição, alguma coisa que eu não estou encontrando uma saída, né? E muitas vezes a gente acorda e tem essa sensação, né? Que, de fato, o inconsciente, né, ele tem essa capacidade, né, que estavam comentando antes, né,
de achar uma alternativa que muitas vezes no plano da consciência não tem, né? Então, mas precisa também essa calma. Achei muito interessante isso dela dizer que realmente, né, a gente pode criar um campo propício para acessar essas imagens, dar essa disposição, né, que soltar, né, não querer. Quando eu fico muito ali na preocupação, na ansiedade, eu estou querendo ainda eu achar a solução, achar que tudo está na minha mão. E quando eu solto e confio, então as coisas, o meu inconsciente ele tem essa sabedoria, né, como estava sendo dito no início, de achar soluções que muitas vezes a consciência não encontra. Atrás essa questão ela põe ali com a sucessiva repetição desses requisitos para serem diluídas as impressões angustiantes e negativas dos processos perturbadores, que cedem, então, a novos. Então, ela traz isso, que é preciso que a gente vá repetindo para mudar essa realidade, trazendo também essa consciência de que não é mágica, né? É uma conquista também do ser espiritual, que tem que se comprometer com realmente com essa vontade de mudar, que tem que passar pela confiança, pela fé, mas dentro de uma fé, de uma resignação ativa. Então, isso também acho importante. E ela gosta, ela em outros momentos ela traz essas questões do sono, e eu gosto muito, né? Do momento de harmonia que ela tem na hora do sono, uma mensagem, e que aquilo ali é muito bom, porque vai te trazendo essa higiene do sono, que ela também traz aqui. Né? Mas é muito bom, assim, a gente, quando está meio com essa dificuldade de adormecer e ter um sono mais tranquilo, vai lendo essa mensagem, vai lendo outra mensagem, ou da mentor, ou de algum autor espiritual que goste, ou vai fazendo uma oração, mas vai, como tu fizeste, né, Maluci, realmente procurando um lugar, procurando uma saída, no mínimo para ter uma noite de repouso, porque se a gente fica ruminando ali, né, realmente fica difícil. Então, precisa esse comprometimento do espírito encarnado em realmente querer mudar, em realmente querer ter fé, e às vezes é suportar, né? Não vem a resposta como, me acordei e vou fazer isso, está tudo resolvido. Não, né? Então é bom que a gente deixe claro, né, para aqueles que levam mais para o literal. Não é assim que funciona, mas as coisas vão se acomodando, a gente vai ali achando um outro lugar, né, vai relativizando as questões, mas precisa realmente um comprometimento e uma vontade de dentro, né, de mudar isso. Eu acho que há uma diferença muito grande, né, Guadalupe, entre tu manipular o inconsciente e tu tendo o inconsciente um aliado em favor do teu crescimento. Eu conheço uma pessoa, né, que ela é um grande negociante, né, e ele realmente sonha com coisas que favorecem os negócios dele. E ele enche a boca para dizer que aquilo é um grande mérito, que é uma habilidade que ele tem, né? Mas eu acho que ele é tão preocupado com as questões materiais e tão ganancioso que ele não descansa quando está no repouso físico. Ele está preso na coisa do negócio. Eu acho que fica pensando e buscando informações e correndo atrás das pessoas, obsediando as pessoas que estão envolvidas no negócio para poder, de uma certa maneira, efetivar o negócio de interesse dele. Então, realmente vem intuições, vem dicas, ou vem certos critérios, mas isso para mim é uma armadilha, e é uma manipulação do inconsciente. Em vez de ele estar realmente aproveitando o sono e os sonhos como uma forma de crescimento, ele está fechado numa fantasia de ganho e tão envolvido nisso que está num processo de autoobsessivo. E aí, claro, o subconsciente responde para ele. Mas isso não é uma coisa boa, né? Isso é uma coisa realmente de manipulação e que só reforça um padrão negativo de funcionamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não ter uma atitude realmente
o utilitarista do ego, né? Mas tem uma atitude de ver no manancial do mundo interno recursos para o nosso engrandecimento, para poder trabalhar, poder aprender, poder aproveitar os elementos que possam favorecer transformações internas, mais consciência espiritual, eliminar conflitos e assim por diante. Né? Daí, né, essa postura na hora de dormir acaba sendo fundamental, porque vai dar mais ou menos aonde está teu coração, né, está o teu tesouro, e vice-versa, né? Onde vai dar as inclinações tuas, né? Eu vou dormir, eu vou para uma festa, beber, farrear, né? Porque a minha tendência é essa, e eu curto isso, bem, né? Ou quero me educar e dizer, não, eu vou rezar para que os benfeitores me tirem dessa, e mesmo que eu tenha um certo desejo, eu tenha condições de ir me educando e não cair nesse mundo, porque eu quero aprender outras coisas, quero ter contato com outras experiências. Então é uma questão de onde tu vai focar, né, o teu movimento, porque isso até de uma certa coisa acontece mesmo nos seus premonitórios. Tem pessoas que têm seus premonitórios, mas só sonham com desgraça. Podia sonhar com outras coisas. Por que o sonho premonitório também tem temas? Né? Eu só sonho com morte, eu só sonho com notícia negativa. Então, o que está em jogo, que mesmo sem o premonitório, a temática e a informação tem um certo padrão acontecendo? Isso tem a ver com nossas questões internas, nosso tipo de vibração, de interesse, de preocupação e assim por diante. Genial, importante isso. Ai, desculpa, galera. É bem importante isso, gostei de... Porque daí o sonho é do sonhador, ele tem a tonalidade do sonhador, ele tem a subjetividade, nós estamos ali, né? E aí ela diz, né, parafraseando o velho brocado popular, dize-me o que sonhas e eu te direi quem és e qual futuro terás. Tá, que forte isso aqui, né, gente? Eu me lembrei também do caso de uma pessoa que muitos pesadelos, assim, né, sonhos até a hora de dormir já começou a ser um problema, né? E é interessante, se a pessoa vai procurar ajuda, uma pessoa que tinha muita dificuldade, assim, de olhar para si, tendia a ter uma visão muito superficial das coisas, e foi levando a vida, até que chegou a uma determinada idade que o inconsciente começou a dizer, não, agora vou mandar sinais mais pesados aqui, né? E aí, pesadelo em cima de pesadelo. Para a pessoa poder acordar e dizer, opa, agora estão arrombando minha porta, que eu vou ter que ver quem é, né? Então, interessante. É muito interessante, né? Então, a gente vê que realmente nesse dito aqui, né, que a Joana coloca, que tu leste aqui, né, Malu, que o sonho revela nossas inclinações, né? Nossas tendências, nossos desejos, nossos aprisionamentos, nossos conflitos, os temas da qual a gente está ligado, né? Então, eu achei muito, muito feliz essa frase dela, né? Diria que o sonho, eu diria quem é e qual é o teu futuro, porque de uma maneira tu vai agregando realmente, a partir disso também, aquilo que te compõe e as tuas inclinações enquanto natureza, enquanto as coisas que te atraem, o que tu te ocupa, que tu valoriza de uma certa maneira, seja que, mesmo que inconscientemente, né? Então, realmente, aí a gente pode também ver questões, nossa, não resolvidas do passado, né? Eu tenho uma fala mansa, mas dentro de mim tem uma violência dentro de mim, tem uma agressividade de outras vidas que eu não elaborei. De repente, começo a ter sonhos com coisas com sangue, com agressividade, né? Onde eu mato, enforco, sei lá. Então, eu tenho que... Então, é uma forma de olhar para um lado meu que eu quero evitar, porque, claro, eu tenho direito e realmente é interessante evitar, mas eu não posso negar daquele lado. Então, é melhor eu reconhecer e trabalhando, então, né? Então o sonho vai revelando justamente quem eu sou.
E muitas vezes a gente se assusta, né? Porque essa sombra está muito escondida. Mas se a gente tiver uma atitude honesta de reconhecer, acolher e trabalhar, é um grande ganho que a gente pode ter a partir desse material que os sonhos oferecem para a gente. Então, é mais um caminho rico de autoconhecimento aí, né, gente? Muito bem, é um tema muito provocativo, interessante, teria muito exemplo, muito elemento ainda para a gente poder, né, aprofundar, mas acho que a gente já pode trazer algumas questões importantes a partir do que a prefeitura nos propõe. E eu não sei se teria alguma coisa mais que vocês queriam trazer para fechar o nosso estudo. Alguma. Eu tenho uma frase pequena do Jung, posso compartilhar com vocês? Claro, claro. Ele diz assim: os sonhos fornecem informações extremamente interessantes a quem se empenhar em compreender seu simbolismo. O resultado é verdade, pouco tem a ver com preocupações mundanas como comprar e vender. Mas o sentido da vida não é explicado pelos negócios que se fez, assim como os desejos profundos do coração não são satisfeitos por uma conta bancária. Lembrei da tua história, ali, a história que contaste. É interessante, né? E fecha tudo a ver com o que a bebida está tratando também, né? Que bom. Então, fica, né, várias questões aí para a gente poder pensar, né? E no próximo encontro a gente já vai para o capítulo 8, então, que é Vicários da Alma, onde vai trabalhar o subitem o passado e incerteza do futuro. Continue conosco, obrigado, Marlúcio Guadalupe, e o nosso carinho, gratidão e abraço a todos que nos acompanham. Até a próxima, gente.